Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Caríssimos irmãos, nós estamos então celebrando este quarto domingo depois de Pentecostes, em que então a igreja hoje nos traz um ensinamento muito importante e, aliás, o Evangelho é riquíssimo em ensinamentos, porém, podemos nos ater aqui a um ensinamento importante que diz respeito à sabedoria divina, na maneira com que nós devemos tomar nossas decisões, na maneira de fazermos nossas escolhas, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sabedoria divina. E nós aprendemos isso através de uma passagem em que Nosso Senhor realizou um grande milagre, narrado por Lucas, com muitos detalhes, com muitos ensinamentos, um evangelho muito cheio de detalhes, de ensinamentos teológicos, e que Nosso Senhor então estava à beira do mar da Galileia, na Galileia chamada dos pagãos, mais precisamente em Genezaré, em que então ali Nosso Senhor estava comprimido por uma grande multidão, ali na beira da praia, do lago de Genezaré, um lago muito grande, e parece um mar mesmo. Então, quem esteve lá pode constatar isso. De forma, então, que Nosso Senhor, comprimido por uma grande multidão, que queria ouvir sua doutrina, queria tocar nele, receber um milagre, etc., Nosso Senhor, então, avistou duas barcas na margem e escolheu a barca de Simão Pedro. Tinha ali a barca de Simão Pedro, a barca de São Pedro, e a outra barca de Tiago e João, filhos de Zebedeu, pai deles, que também era pescador de profissão, como também Simão Pedro. Aliás, o Evangelho nos diz que eram sócios. Então, Nosso Senhor escolhe a barca de Pedro. Esse detalhe do Evangelho de Lucas não é colocado assim, simplesmente a esmo, como uma circunstância qualquer. É um ensinamento teológico. A barca é a imagem da igreja. E a barca de Pedro significa justamente isso. Que Pedro, chefe visível da igreja, é ele que dirige esta barca. E Nosso Senhor, escolhendo esta barca para ensinar, nos demonstra então que ali da barca, na margem, separado da multidão, pode ali então transmitir o seu ensinamento, como que sentado na cátedra, e dentro da barca de Pedro, ensinando que aquilo que Pedro ensina da barca, ou seja, na igreja, repercute ali, transmite ali a voz, a sabedoria de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali Pedro ensina com autoridade, Pedro ensina na pessoa, em nome e na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o grande ensinamento aí, quando o Nosso Senhor senta na barca de Pedro para ensinar a multidão. Nosso Senhor, terminando então o seu sermão, volta para Simão Pedro e lhe diz: lançai, ide ao profundo e lançai as redes para a pesca. E São Pedro argumenta com Nosso Senhor que havia passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa e não apanhou nada. Então, supõe-se aqui, pelo contexto que conhecemos, São Pedro era um pescador, um homem de meia idade, um pescador já experiente, vivia disso, para isso, e sabia que o mar não estava para peixe, que realmente era inútil pescar ali, porque faz parte da experiência do pescador saber que tem momentos, devido a diversas circunstâncias naturais, em que o mar não está para peixe e é inútil tentar pescar, porque não se apanha nada mesmo. Porém, São Pedro, argumentando com Nosso Senhor, dizendo que passou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu nada, São Pedro, humildemente e com um sentido de obediência e em consideração a Nosso Senhor, o chama de mestre. Reconhece que Nosso Senhor é um grande mestre,
E São Pedro então se submete a nosso Senhor e docilmente lhe diz: em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Quem sabe São Pedro assentiu em lançar as redes, sabendo que o mar não estava para peixe, apenas por uma consideração para com o nosso Senhor, manifestando a Ele uma estima e manifestando a Ele um respeito, e dando atenção à sua ordem, à sua palavra, porque via nosso Senhor um grande mestre, um grande rabino, via nosso Senhor aquele que, então, nesse momento, Pedro ainda não havia compreendido quem era nosso Senhor mesmo. Então, Pedro imediatamente vai ao fundo do mar e lança em águas mais profundas, não ao fundo do mar, em águas mais profundas, e lá lança as redes para a pesca. E o Evangelho nos narra que a pesca foi abundante, uma pesca milagrosa, que as redes quase se rompiam, de tamanha quantidade de peixes. Tiveram que acenar para outra embarcação, para que viessem ajudar, e as duas embarcações cheias de uma quantidade inestimável de peixes, de forma que quase que as barcas afundavam. Chegando então à margem, Pedro desce da barca, diante do Senhor se prostra. Esse prostrar-se significa que São Pedro, vendo aquela pesca milagrosa, reconhece a presença de Deus, porque se prostra diante do Senhor. Só se prostra diante de Deus. O entendimento bíblico, prostrar-se só se faz diante de Deus. E chama a nosso Senhor não mais de mestre, agora chama de Senhor. E faz um reconhecimento de quem Ele é diante de Deus. Com muita humildade, prostrado, diz: Senhor, afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. Uma demonstração de muita humildade de São Pedro. E o Evangelho então narra que o espanto se apoderara de Simão, de todos aqueles que estavam junto a ele, por causa da pesca milagrosa que acabavam de fazer. Portanto, vemos que são muitos detalhes, muitos ensinamentos, muita doutrina. E Nosso Senhor então se volta a Simão Pedro e diz: a partir do momento serás pescador de homens. A partir desse momento serás pescador de homens. São Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Simplesmente isso. Deixaram tudo e seguiram o Senhor. Se tornaram seus discípulos. Para mais na frente, se tornarem suas testemunhas, se tornarem seus apóstolos. E Pedro, de uma maneira toda especial, se torna então o primeiro entre os apóstolos, o príncipe da igreja, o primeiro, o chefe visível da igreja, o príncipe dos apóstolos, o chefe visível da igreja. E ele se torna a rocha firme na barca que é a igreja, recebendo do Senhor depois, após sua profissão de fé, aquelas palavras pesadíssimas e para nós muito gratas: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De forma que então a igreja tem Pedro, a rocha firme, aquele que nos ensina a verdade, aquele que nos ensina a sabedoria divina, sem mistura de erros. De forma que Pedro não pode nos ensinar o erro. São Pedro não pode nos ensinar o pecado, não pode nos ensinar a heresia, porque ele é a rocha firme. Ele é aquele a quem temos certeza, pela fé em Cristo e pela própria palavra do Senhor, que o atesta, que ele é a rocha firme, na qual encontramos a verdadeira fé católica e apostólica. De forma então, caríssimos fiéis, que com esta passagem a igreja quer então nos ensinar de que nós não podemos nos fiar
em nossa experiência pessoal em detrimento da sabedoria divina. Ao tomarmos as decisões da nossa vida, fazermos nossas escolhas, a maneira de nós pensarmos, a maneira de nós julgarmos e agirmos, nunca deve ser apoiado simplesmente na experiência pessoal que temos da vida, em detrimento da sabedoria divina. E a passagem do Evangelho está justamente isso, que São Pedro era um pescador experiente, sabia muito bem que o mar não estava para peixe, e Pedro não estava enganado em relação a isso. Ele não estava enganado. Realmente era como que impossível conseguir apanhar alguma coisa naquele dia, porque pela própria natureza não se permitia ali apanhar alguma coisa. Pedro, apoiado na sua experiência como pescador, tanto que diz a Nosso Senhor e expõe a verdade a Nosso Senhor. E Nosso Senhor reconhece a verdade das palavras de São Pedro. Porém, a grande virtude, o grande ensinamento que temos aqui é a obediência da fé. A obediência. São Pedro docilmente submete a inteligência e a vontade à ordem do Senhor. Quem sabe ainda, naquele momento, por uma consideração simplesmente pessoal. Ainda, quem sabe, não é a fé, mas não deixa de ser uma obediência de fé, porque é uma ordem de cima para baixo. Então, São Pedro, humildemente, adere àquilo que Nosso Senhor lhe ordena e prontamente lança as redes. Se tivesse se apoiado simplesmente em sua sabedoria pessoal, em seu conhecimento, em sua experiência pessoal, não teria alcançado aquela pesca abundante e milagrosa. Mas porque foi dócil, mas porque obedeceu à palavra que Deus lhe deu, alcançou uma pesca milagrosa. E assim então, é isso que a igreja quer nos ensinar com o evangelho deste domingo. Que nós, passando os anos, passando as décadas, com a vivência, com a experiência, vamos adquirindo conhecimento sobre a vida. Vamos acumulando experiências e conhecimentos. Então nós vamos aprendendo como a vida funciona. De forma que chega-se um momento, uma pessoa com mais idade, ela adquire até uma serenidade, uma calma, diante das situações que lhe aparecem, porque já passou por muitas situações, em que as situações que aparecem já não são mais novidades. A pessoa já não se surpreende, porque ela já tem uma sabedoria, já tem até uma segurança para lidar com as diversas situações, com mais calma, com mais objetividade, com mais racionalidade, de forma que sabe a maneira de abordar, de reagir e de resolver as questões que vão aparecendo no dia a dia. E até olha para os jovens que ficam desesperados, que ficam atrapalhados, que ficam revoltados e dão risada. Estou muito jovem ainda, tem muito que aprender. Então, quanto mais idosa a pessoa é, quanto mais anos ela tem, então ela acumula este conhecimento, esta experiência sobre a vida, e que, portanto, ela adquire essa segurança. Mas aí que está a grande questão. É quando nós nos apoiamos nesta segurança, nesse conhecimento sobre a vida, nesta experiência, e achamos que isso é tudo. E chegamos então a prescindir até mesmo do ensinamento da igreja. O ensinamento vem da barca. O ensinamento é pela igreja. É pela igreja que nós temos acesso à sabedoria divina. Então, por mais que nós tenhamos durante a vida neste mundo uma experiência sobre a vida, a igreja tem muito mais. E aqui eu uso até um argumento histórico. A igreja, historicamente, em seus 2000 anos, mais de 2000 anos, a igreja tem uma experiência histórica.
Então, o que é a experiência de uma vida para a experiência histórica da igreja? Então, só o argumento histórico já nos convence em relação a isso. Devemos aderir ao que a igreja ensina. Mas ainda, a igreja tem uma experiência mística, espiritual. Vide a vida dos santos, incontáveis santos na história da igreja, que já viveram tudo aquilo que nós temos que viver como católicos, que já se santificaram em tudo aquilo que nós temos que ainda nos santificar, e delegaram tudo isso para nós, num verdadeiro tesouro espiritual, ao qual todos nós temos acesso. Então a igreja tem esse arcabouço espiritual, um tesouro inesgotável, a experiência espiritual da igreja. E mais ainda, a sabedoria da igreja não é uma sabedoria humana. A sabedoria da igreja é uma sabedoria divina. Aquilo que vem da barca, aquilo que é ensinado por nosso Senhor, como cabeça da igreja, aquilo que é ensinado pelo magistério da igreja, que é cabeça da igreja, aquilo que é ensinado na cátedra de Pedro, aquilo que é ensinado pelos apóstolos, os seus sucessores, segundo a tradição católica e apostólica ininterrupta, segundo a tradição católica, apostólica ininterrupta. É uma sabedoria divina, a qual então nós devemos aderir completamente, com todo o coração, com toda a docilidade da inteligência e da vontade. De forma então que não poderíamos nós fiarmos do nosso conhecimento pessoal sobre a vida, a experiência que temos, prescindindo dos conceitos da doutrina da moral católica, dos princípios da doutrina da moral católica, resolvendo as questões e encarando, entendendo as coisas simplesmente com a nossa experiência pessoal humana sobre a vida, e nos colocando, ou quase sempre acontece, contra a sabedoria divina. Nós, em detrimento da sabedoria divina, nos fiamos no nosso próprio conhecimento pessoal, passamos a noite inteira pescando sem apanhar nada, ou seja, nós podemos passar a vida inteira tentando pescar e não apanhar nada, por sermos teimosos, por sermos cabeça dura, porque estamos nos fiando no nosso próprio conhecimento pessoal. Não somente a vivência pessoal, a experiência de vida, mas também todo o conhecimento das leituras, até mesmo da doutrina. Até mesmo da doutrina. Podemos adaptar os princípios e os conceitos da doutrina moral católica ao nosso conhecimento. Adaptá-los. Em vez de nós nos adaptarmos, nós nos transformarmos, de São Paulo, mudar a nossa mentalidade. Não, muitas vezes temos a tendência a fazer o contrário, adaptar o que a igreja ensina ao que nós entendemos. E nos colocamos contra a própria sabedoria divina, nos colocamos contra Deus, por quê? Porque queremos nos fiar naquilo que nós conhecemos de uma maneira tão parcial, tão restrita, tão pequena. Qual é a percepção que nós temos da realidade? É uma percepção muito pequena, diante de tudo que é a realidade. Estou falando da realidade visível, da realidade humana, histórica. É uma percepção ainda muito pequena. Por mais que alguém possa ter muita erudição, muitos conhecimentos, até mesmo muita sabedoria divina, é ainda muito pequeno. Por isso que nós temos a igreja, porque ela é sábia, ela é mestra, e ela tem a autoridade de Cristo para ensinar. E o que ela ensina não são coisas humanas, acúmulo de experiência humana. A igreja é muito mais do que conhecimento e sabedoria histórica e mística. A igreja é portadora, no depósito da fé, da própria sabedoria divina, revelada. Portanto, nós devemos nos fiar
mais do que a igreja ensina, do que na nossa própria experiência pessoal. E acontece muitas vezes, não é raro acontecer, como aconteceu com São Pedro, de sabermos que o mar não está para peixe, e a igreja diz o contrário, que temos que lançar as redes, que temos que insistir. E todo mundo diz o contrário daquilo que a igreja ensina. E a realidade mostra que realmente não é aquilo, nós não temos que fazer aquilo, que temos que adaptar a doutrina, que temos que adaptar a moral católica. E passamos pescando a vida inteira sem apanhar nada. É frustrante. É frustrante e leva a uma situação de desgraça. O que é a desgraça? É se privar da graça. Se privar da graça de Deus. Porém, se nós nos fiarmos mais da sabedoria divina, que muitas vezes se contrapõe à nossa própria experiência pessoal, diante das situações concretas da vida, e aquela pesca é uma situação concreta, em que São Pedro sabia que não teria como pescar nada ali, era impossível pescar alguma coisa ali. Ele deu atenção à palavra do Senhor com docilidade, na obediência da fé, submetendo a inteligência que sabia que realmente não teria como pescar nada ali, e submetendo a sua vontade, porque contrariou sua própria vontade, foi até ao mais longe do mar e ali lançou as redes. Quem sabe convicto que, bom, o que eu vou pescar aqui? Mas lançou as redes, obedeceu. E a pesca foi abundante, a pesca foi milagrosa. Então, quando nós nos fiamos à sabedoria divina, desconfiando do nosso conhecimento pessoal, desconfiando de nós mesmos, para confiar mais em Deus, então a pesca é abundante. A pesca é milagrosa. Onde Deus, nosso Senhor, vem da nossa humildade, vem da nossa obediência, vem da nossa docilidade de consciência. Nosso Senhor, então, não dá somente uma graça, não nos concede somente uma graça, mas nos concede uma abundância de graças. Nossa Senhora, no hino do Magnífica, ela diz que Deus resiste aos soberbos, mas não resiste aos humildes. Deus, nosso Senhor, Ele não resiste a uma alma humilde, Ele se derrama totalmente. Deus derrama todas as graças. Deus como que se derrete, como se derrama diante de uma alma humilde como Nossa Senhora, inigualável. Nossa Senhora, Deus, nosso Senhor, planificou Nossa Senhora devido à sua humildade com todas as graças, ao ponto de conceber o próprio autor da graça, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora é uma obra magnífica de Deus. O hino do Magnífica é um dos elogios mais justos a Nossa Senhora, porque realmente ela é magnífica, ela é maravilhosa, porque ela é plenificada das graças de Deus. Devido à sua humildade, Deus derramou sobre ela todas as graças. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Realmente, devido à sua humildade, ela é a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nossa Senhora nunca se fiou em si mesma, ela sempre se fiou na vontade de Deus. Eis aqui a escrava do Senhor, ou seja, não tenho vontade, dizendo Nossa Senhora, minha vontade é a vontade de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, esse ensinamento é de uma grande profundidade e nos ajuda a retificar a vida e não nos fiarmos na nossa experiência pessoal, nos fiarmos na sabedoria divina ensinada pela Santa Igreja, nas fontes da Escritura, dos Evangelhos, da tradição apostólica,
pelo ensinamento perene do magistério da igreja. Então, nós não podemos simplesmente, eu entendo que a fé ensina tal coisa, mas eu tenho a minha opinião. Minha opinião é essa. Isso não existe no católico. Me lembro muito bem da época de seminários, do seminário que nós íamos aos finais de semana trabalhar nas paróquias, fazer estágio pastoral, e aí, convivendo com as famílias e com as pessoas, sempre falavam para a gente, a igreja ensina tal coisa, sobre tal assunto, geralmente assuntos polêmicos eles tocavam, né? E então, polêmico para a sociedade, né? Não para a igreja. Mas assim, os chamados assuntos polêmicos. Então, eu exprimia para eles o ensinamento da igreja sobre aquele assunto e tal. Tudo bem. Mas qual é a opinião do senhor? Não tenho opinião, porque essas coisas não são opináveis. É o ensinamento definitivo da igreja. E mesmo assim, nossas opiniões, nós não temos opiniões sobre a verdade. Nós simplesmente aderimos à verdade revelada, que iluminam as situações concretas do dia a dia, as situações concretas da nossa vida neste mundo, que esclarecem, que iluminam e definem qual deve ser o nosso conceito, quais os princípios que devemos aplicar e como nós devemos agir diante daquela situação concreta. E mesmo as coisas opináveis se baseiam na verdade. Tem assuntos que são opináveis. No mundo da política, por exemplo, geralmente, muitas coisas são questões opináveis. Porém, sempre resvalam na verdade. Então, nós, mesmo dando uma opinião sobre uma questão opinável, nós damos essa opinião, porém com base na verdade. Nós não concebemos a fé doutrina, a fé da igreja aqui, entendemos a verdade definitiva aqui, e aqui do outro lado tem uma outra opinião contrária. Então, ela é coerente com aquilo que eu entendo na fé. Portanto, as nossas ideias, nossos conceitos, nossos princípios, são as ideias, os conceitos e os princípios da fé católica e da moral católica. De modo que até nas questões opináveis, nós opinamos de acordo, correspondência e coerentemente com a verdade definitiva, as verdades definitivas ensinadas pela igreja na fé e na moral, porque a moral também é definitiva, não somente o conteúdo da doutrina, mas também a moral também é definitiva. De forma então, caríssimos fiéis, que esse ensinamento nos ajuda nas escolhas que temos que fazer no dia a dia, nas decisões que temos que tomar, a não agir simplesmente conforme aquilo que nós pensamos que é, agindo de acordo com a nossa experiência pessoal, experiências às vezes até também frustrantes diante de diversas situações pelas quais nós já passamos, tá? Experiências ainda muito limitadas, tá? Conhecimento acumulado ainda muito restrito, e submeter tudo aquilo que nós compreendemos da realidade àquilo que Deus, nosso Senhor, quer, e discernir a vontade de Deus sobre a situação concreta do nosso dia a dia. Esta nossa tendência desordenada de sermos cabeça dura, de sermos teimosos e preferirmos seguir a nossa experiência pessoal, e na hora aí da prática, na hora da decisão mesmo, na hora que temos que tomar uma decisão na qual temos que renunciar a muitas coisas, né? Nós temos que fazer um sacrifício, que talvez nós percamos privilégios, talvez sejamos prejudicados de alguma maneira, em alguma área, em algum aspecto da nossa vida, e então nós voltamos atrás, tentamos adaptar, tentamos contestar, contemporizar as coisas, né? Então é um momento em que nós então devemos renunciar, como fez São Pedro, ao conhecimento pessoal e aderir de bom grado àquilo que Deus, nosso Senhor, está nos mandando fazer naquele momento, por mais que pareça ser contraditório. Não é contraditório.
Deus nosso Senhor, como explicita nos seus mandamentos, sejam os mandamentos da lei de Deus, sejam os mandamentos da lei da igreja, que refletem luz, sabedoria, diante das situações concretas do nosso dia a dia, nunca vai nos dar uma ordem irracional. Deus é racional. Se recebemos e entendemos uma ordem divina irracional, então não é de Deus. Talvez seja do demônio. Deus nunca nos dará uma ordem irracional. Deus é racional. Deus é inteligência e vontade divinas. Portanto, a nossa inteligência e vontade humanas, que recebemos de Deus, porque somos sua imagem e semelhança, então deve corresponder àquilo que Deus nos ordena, segundo a sabedoria divina revelada por Ele à igreja, e que, portanto, a igreja nos impõe. A igreja não propõe, a igreja impõe, para que justamente pela obediência da fé, nós possamos aderir àquela sabedoria e colocar em prática no nosso dia a dia, diante das diversas situações que se apresentam diante de nós, que geralmente vão contrariar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós conhecemos, vão contrariar, sim, geralmente vai contrariar. De modo muito específico, a direção espiritual, a verdadeira direção espiritual com o sacerdote. Nós não podemos ter direção espiritual com leigos. Direção espiritual é com o sacerdote. Com o sacerdote. A direção espiritual, muitos fiéis não persistem nessa direção espiritual. Por quê? Porque não querem renunciar à vontade própria. A direção espiritual é importantíssima para purificar a nossa vontade. Porque no final das contas, a nossa tendência desordenada é sempre querer satisfazer a vontade pessoal, prescindindo da vontade de Deus. E é neste momento que nós nos colocamos contra o próprio Deus. É ali na hora da prática, na hora da decisão, em que preferimos nos fiar no nosso próprio conhecimento pessoal, prescindindo da sabedoria divina, do ensinamento da igreja, que nós nos desviamos do caminho. É ali. E passamos aí, tomando decisões atrás de decisões desencontradas, prescindindo da sabedoria divina, passando uma noite inteira, passando uma vida inteira tentando pescar e não pescamos nada. E isso configura para nós não somente uma situação de desgraça, porque nos privamos da graça, mas até mesmo a danação da nossa alma. Pensamos que estamos correndo para o céu e estamos no caminho inverso do céu. Imagina uma situação em que nós estamos viajando para um destino e depois de 1h30 de viagem nós notamos que estamos indo no caminho contrário. Imagina a frustração que é isso. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da nossa salvação, e isso não é muito raro acontecer. Por quê? É quando a pessoa quer sempre fazer a vontade dela. Quando a alma quer sempre se fiar na sabedoria pessoal dela. Ela sempre quer contar com a inteligência dela, prescindindo da sabedoria divina e do ensinamento da igreja. Mas essas coisas se dão não dá nos nossos conceitos. Nós não queremos fazer nada que seja contra a vontade de Deus. É na hora da prática, é na hora da decisão, é na situação concreta, é ali, é naquele momento que temos que discernir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Lançar as redes. Não adiantaria nada São Pedro dizer para nosso Senhor, em atenção à sua palavra, eu lançarei as redes, e não lançar as redes. Mesmo não compreendendo a lógica da ordem do Senhor, mesmo compreendendo, parece que aquilo é totalmente contraditório, uma coisa sem pé nem cabeça, imagina, vou pescar o que hoje? Não vou pescar nada. Ele não somente disse para o Senhor, em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Ele lançou as redes. Ou seja, é necessário a decisão, é necessário realizar. É necessária a prática.
Caríssimos fiéis, haverá muitas situações, se já não houveram na vida dos nossos queridos fiéis, em que nós não estamos entendendo nada. Nós apenas temos que fazer o que Deus está mandando naquele momento. Talvez não entendamos este mundo. Talvez só entenderemos no céu. E muitas coisas nós só entenderemos no céu. Não entenderemos este mundo. Porém, se é a ordem do Senhor, se é a vontade de Deus, se é a igreja que está mandando, se é a igreja que está ensinando, então temos que submeter com obediência da fé a minha inteligência e a minha vontade e cumprir a vontade de Deus. E depois, com o tempo, eu vou entender. E se não entender este mundo, eu entenderei o céu. Deus está no alto. Ele enxerga muito mais do que nós. Ele é Deus. Portanto, devemos aderir à sabedoria divina, nos submeter a ela, de modo que a nossa sabedoria pessoal não seja mais pessoal, seja aquela sabedoria que vem dos santos, aquela sabedoria que vem da igreja, aquela sabedoria que vem da fé. Aí sim, quando nós descobrimos a nossa ignorância, quando nos damos conta que nada sabemos, quem sabe é a igreja, aí sim, aí nós encontramos a verdade e então nós caminhamos, retificamos nossa vida para o céu. Tudo aquilo que nós podemos conhecer do ensinamento da igreja, nas escrituras, dos padres da igreja, na vida dos santos, tudo que nós conhecemos, nós replicamos para a família, para a esposa, os homens, os pais de família, para a esposa, para os filhos, o padre para os fiéis, o bispo para o seu clero, o papa para toda a igreja. É uma transmissão, é uma tradição. Ninguém está criando nada, ninguém está inventando nada. Nosso Senhor já revelou. De modo que temos que tomar cuidado até mesmo ao acumularmos conhecimentos sobre a própria doutrina e moral católica. São Paulo fala, o conhecimento incha. Nós podemos nos tornar orgulhosos e vaidosos pensando que nós já sabemos muito. Quem sabe é a igreja, é ela que sabe. Nós não sabemos nada. Nós simplesmente replicamos. Nós simplesmente transmitimos aquilo que a igreja sábia, mãe e mestra nos ensina. Então não temos do que nos inchar. Não temos do que nos orgulhar. Devemos sim nós nos humilhar diante de Deus, como fez São Pedro, de forma que diante de uma pesca milagrosa que nós vivenciarmos, depois de contrariar a própria vontade e perceber a presença de Deus, nos prostrarmos diante dele, Senhor, e dizemos, Senhor, afastai-vos de mim, porque eu sou um pecador. É isso que temos que dizer diante de Deus. Senhor, essa pode ser uma jaculatória nossa para o nosso dia a dia. Senhor, eu sou um pecador. Teve piedade de mim, eu sou um pecador. E vós sabeis tudo. De modo que temos consciência de que a igreja é quem sabe. Nós simplesmente recebemos e transmitimos aquilo que a igreja ensina, com muita gratidão, com muita docilidade, com sentido de obediência, por amor a Deus e por amor ao próximo. Então pensamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, a graça então de nós compreendermos esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia, nas situações concretas, nas situações que se apresentam, em que nós temos que renunciar a nós mesmos, em que nós temos que ser mais generosos, em que temos que nos prejudicar pela fé. Pensamos a Nossa Senhora que nesses momentos ela sempre nos ilumina, de modo então que, interiorizando, meditando esses ensinamentos, coloquemos em prática no nosso dia a dia, se tornando esses propósitos concretos, e que nos levem então a praticar esse evangelho, esse ensinamento, e assim nos envolvendo, nos inspirando e impulsionados pela sabedoria divina, tomamos nossas decisões, façamos nossas escolhas segundo a santíssima vontade de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.